Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma aula de matemática, nossa aula 34, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estatística. Vocês já aprenderam anteriormente em estatística algumas medidas, né? Média, mediana, moda. Essas são medidas que nós chamamos de medidas de tendência central. Só para recapitular o que significa cada uma delas. A média, a gente pega tudo que a gente tem, soma e divide pela quantidade. Por exemplo, eu vou fazer a média da nota de um aluno. Ele tirou 8 numa prova, 7 na outra e 8 numa prova, 7 na outra e 6 na outra, por exemplo. Quanto que ele vai ficar de média se todas as provas tiverem o mesmo peso? 8 mais 7, 15, mais 6, 21, dividido por 3, a média dele vai ser 7. Mediana era aquele termo central, a gente pega os dados da pesquisa, coloca em ordem crescente, o termo central, o termo do meio ali, né, vai ser a minha mediana. E moda é aquele termo que mais aparece nos resultados da pesquisa. Existem pesquisas que são amodais, não possuem moda. Por exemplo, se eu pegar as notas desse aluno que eu citei como exemplo, 6, 7, 8, não tem moda, não tem nenhum valor que aparece mais do que o outro, é amodal. Assim como tem algumas que são bimodais, né? Tem dois valores que se destacam, que aparecem mais do que os outros. Média, moda e mediana são medidas de tendência central. Agora, nós vamos conhecer as medidas de dispersão. As medidas de dispersão são três: amplitude, variância e desvio padrão, tá? Só que a variância e o desvio padrão são conceitos que vocês vão aprender mais pra frente. Agora a gente vai trabalhar só com amplitude. Por que a gente precisa dessas medidas de dispersão se a gente já tem a média, a moda e a mediana, tá? Para que servem essas medidas de dispersão? Para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Elas tornam a amostra mais confiável, tá? Do que as medidas de tendência central. Elas nos dão assim, uma visão melhor da nossa amostra, da amostra da nossa pesquisa. Porque, por exemplo, ó, vamos supor que uma criança do 8º ano fez duas provas, uma prova ela tirou 2, na outra prova ela tirou 10. Eu vou fazer a média dela, ela vai ficar com 6. Vamos supor que outra criança da mesma sala fez essas duas provas e aí ela tirou 8 numa prova, 4 na outra. 8 mais 4, 12, dividido por 2, ela também ficou com média 6. Vamos imaginar que ainda mais uma aluna da mesma sala tenha feito duas provas e ela tirou 6 nas duas. Ela também vai ficar com média 6. Eu sei que a média delas é 6, mas eu posso afirmar que elas tiveram o mesmo desempenho, né, nas duas provas? Não, elas tiveram desempenhos totalmente diferentes, tá? Então é nisso que as medidas de dispersão nos ajudam. Elas nos ajudam a tornar a análise mais confiável. Você vai conseguir olhar ali dentro da amostra o quanto os valores variam de um para o outro. Além, claro, né, também das medidas de tendência central, que são importantes sim, mas as medidas de dispersão nos ajudam a visualizar melhor a nossa amostra, a amostra da pesquisa, tá? Então, as medidas de dispersão, elas servem para avaliar o quanto os dados são semelhantes. Ó, uma menina fez uma prova, tirou 2, a outra 10. Ela teve um bom desempenho nas duas, porque ela teve média 6, ok, tá? Mas o quanto esses dados são semelhantes, o quanto que variou de uma prova para outra, né? Descrevendo o quanto eles distam do valor central, tá? O quanto que eles estão distantes daquele valor central da nossa amostra. Assim, as medidas de dispersão servem também para avaliar o grau de representatividade da média. A média às vezes é representativa, às vezes não. É uma média ali, mas ela não está representando muito bem a variação de um número para o outro, certo? Vamos entender isso com um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenho um animador de festas infantis, né? E aí, o que ele faz? Esse animador de festas infantis, ele seleciona as atividades que ele vai fazer na festa, né?
as brincadeiras de acordo com a faixa etária das crianças, tá? Então, de acordo com cada faixa etária, ele vai fazer uma brincadeira diferente. Bom, vamos imaginar dois grupos de crianças que vão participar de duas festas diferentes. E esse mesmo animador de festas que vai ter que preparar aí as brincadeiras, as atividades para as duas festas. Então, ó, a festa A, eu tenho uma criança de 1 ano, duas crianças de 2 anos, duas crianças de 12 anos e uma de 13 anos, né? Não é mais criança aí, já é adolescente. Olha a diferença. Eu tenho um bebê e um adolescente, tá? Olha a discrepância aí de um para o outro. Na festa B, as idades já são mais próximas. Eu tenho uma de 5, uma de 6, duas de 7, uma de 8 e uma de 9. Claro que da de 5 para de 9 dá uma boa diferença, mas ainda assim não é aquela diferença do bebê de 1 ano para o adolescente de 13, tá? Vamos fazer as médias das idades dessas crianças, tanto da festa A quanto da festa B, para a gente ver o que a gente vai encontrar? Como que eu faço a média? Eu tenho 6 crianças, então eu vou pegar a idade delas, eu vou somar e vou dividir por 6. Então, festa A, 1 mais 2 mais 2 mais 12 mais 12 mais 13 dividido por 6. Somando tudo aí, né? 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 12, 17, mais 12, 29, mais 13, 42 dividido por 6, que dá 7, tá? Olha só, essa média para festa A é significativa, essa média de 7 anos, é verdadeiro eu falar, ó, a festa A vai ser dada para crianças em média de 7 anos? Não, essa média 7 não me ajuda nesse caso, tá? Olha a média das crianças da festa B. Eu vou pegar todas as idades, somar e dividir por 6, porque também são 6 crianças. 5 mais 6 mais 7 mais 7 mais 8 mais 9. 5 mais 6, 11 mais 7, 18 mais 7, 25, mais 8, 33, mais 9, 42, dividido por 6, que também dá 7. Para a festa B, eu diria que esse 7 ainda é significante. Realmente, é uma média. Eu tenho crianças entre 5 e 9 anos, ou seja, eu posso arrumar umas brincadeiras ali para crianças em média de 7 anos, que vai servir tanto para um quanto para outro. Já na festa A, essa média 7 não tem muita significância, tá? Prestem bem atenção, as duas festas, a média das idades das crianças deu a mesma. Agora me responde uma coisa, em ambos os casos a média é 7. Mas aí, se eu for observar as idades de participante por participante, eu vou poder admitir as mesmas atividades recreativas para as duas festas? De jeito nenhum, tá? Lá na primeira festa eu tenho 1, 2 anos, na outra eu tenho a partir de 5, 7, 8, tá? É totalmente diferente. Então, nesse exemplo, a média não foi uma medida eficiente. Ela não me ajudou muito com a amostra que eu tenho, tá? Nesse caso, como a média não foi eficiente, entra as medidas de dispersão. Foi o que eu falei para vocês. As mais usadas são amplitude, variância, desvio padrão. Eu não falei do coeficiente de variação, né? Essas são as medidas de dispersão mais usadas. O que nós vamos aprender hoje? A amplitude. E ela é bem simplesinha, tá? O que seria amplitude? A amplitude é uma medida de dispersão e ela é definida como a diferença entre a maior e a menor observação de um conjunto de dados. Maior valor menos o menor, simples assim. Naquela festa a criança mais velha tinha 13 anos, a mais nova tinha 1. Então ali eu tinha uma amplitude de 12. Na festa B, a criança mais velha tinha 9, a mais nova tinha 5. Então eu tenho uma amplitude de 4, tá? Então, olha só, a dispersão na festa A, como ela tem uma amplitude grande, a dispersão ali vai ser bem maior. Por isso que a média não é muito eficiente. Já na festa B, a amplitude é menor, ali ela tende a concentrar ali na medida central mesmo, aí a média já é um pouco mais eficiente. Bom, aqui a gente colocou outro exemplo, comparando as notas de duas turmas. Então, eu tenho as notas da turma A, as notas da turma B, e aí eu coloquei aqui um diagrama de pontos para mostrar para vocês como que ocorre essa dispersão. Bom,
Para fazer a média das notas da turma A, imagine que sejam duas turmas de 8º ano aí, nós vamos comparar o desempenho dos alunos. Então, eu vou fazer a média da turma A, a média da turma B. Eu tenho 20 alunos em cada turma, eu fiz essa média com auxílio da calculadora, tá? Mas lógico, são números decimais simples que dá para fazer à mão tranquilamente. Somando todos esses números aqui, 4,3 mais 4,9 mais 4,9 mais 5,1 mais 5,2 até o 6,9, somando tudo deu 109,9 dividido pelos 20 alunos, deu uma média de 5,5. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a turma B. Ó, a média da turma B, 3,6 mais 3,7 mais 4,1 mais 4,4 mais 4,7 até chegar no 8,4. Somei tudo e o que aconteceu? 109,9 novamente. Dividido pelos 20 alunos da sala, também posso falar que a média da turma B é 5,5. Mas e aí? O desempenho das duas turmas foi idêntico. A média é igual, pronto, simples assim. Vamos dar uma olhada nesses números. Olha só. Na turma A, a menor nota foi 4,3. Na turma B, a menor nota foi 3,6. Bem abaixo, tá? A turma A, o máximo que eles conseguiram atingir foi 6,9. Na turma B, teve alunos que tiraram 8,4, tá? Olha a diferença. Então, assim, ó, tem uma discrepância entre esses valores. A média, nesse caso, ela não é eficiente para me falar o desempenho dos alunos, o desempenho da sala no geral. Por quê? Porque teve alunos que tiraram notas bem mais baixas e outros que tiraram notas bem mais altas, comparando uma turma com a outra, só que a média ficou igual. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente analisa as medidas de dispersão. Analisando a amplitude aqui, por exemplo, ó, na turma A. A amplitude na turma A, maior valor 6,9, menor valor 4,3. 6,9 menos 4,3 deu 2,6. Então, as notas ali, o desempenho dos alunos entre eles está bem próximo, tá? Eles estão assim, estão mais ou menos nivelados, assim, estão... eles estão na média, assim, entre eles. Eles não estão muito dispersos. Nossa, aquele aluno tirou uma nota baixíssima, outro tirou uma nota super alta. Não, o máximo de diferença que tem entre eles é 2 e pouquinho, tá? Agora, olha só na turma B. A nota mais baixa da turma B é 3,6. A nota mais alta é 8,4. Se eu fizer a subtração entre as duas, vai dar 4,8. Já dá um valor bem grande, né? Um aluno tirou praticamente 5 a mais do que outro. Então, eu posso falar que os desempenhos deles estão, assim, parecidos? Não. Então, nesse caso, a média não ajudou muito. Aí, por isso que a gente foi para amplitude. Como que a gente analisa isso? Aonde a amplitude for menor, a dispersão é menor. Os dados estão mais concentrados ali no centro. Aonde a amplitude é maior, os dados estão mais dispersos. A gente pode exemplificar isso num diagrama que a gente chama de diagrama de pontos. Como que é esse diagrama de pontos? Você faz uma reta numérica, tá? Uma reta numérica normal, coloca os dados que interessam para você. Por exemplo, aqui eu coloquei 4, né, 5, 6, porque são os valores que a gente mais tem aqui, 7. Então, olha o que acontece, ó. A maioria dos alunos tirou aqui, ó, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, tá? Onde tem 2 pontinhos é porque foram 2 alunos que tiraram 2.2. Aqui, ó, 3 alunos tiraram 5.3, 2 alunos tiraram 5.4. A maioria tá nesse centro aqui, ó, tá? A dispersão é menor, os dados estão concentrados aqui na medida central, certo? Olha aqui na turma B, olha a dispersão, tá? A amplitude é bem maior. Então, assim, tá bem disperso, ó. Vocês podem ver que tem esses valores aqui entre 3 e 4, né? 3,6, 3,7.
Depois tem esses entre 4 e 5, 4,1, 4,4, 4,7 tem 3 alunos, tá? Depois tem esses outros valores entre 5 e 6, depois tem entre 6 e 7, depois tem esse perdido aqui entre 8,4, tá? Então, eles estão mais dispersos. Aonde a amplitude é menor, a dispersão é menor. Aonde a amplitude é maior, a dispersão é maior. E aí, nesse caso, a média não é uma medida eficiente. Por isso que a gente precisa das medidas de dispersão. Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar esse assunto. Não esqueçam das atividades e até mais!